Quer dizer que o Palácios quer ficar no futebol italiano, quer ficar no futebol europeu, Jordão? É isso, Marcão. O jogador argentino ele demonstrou uma certa insegurança em retornar para o continente da América do Sul e recebeu uma proposta do futebol italiano que o fez balançar. E ele, junto ao seu representante, pediu para a Inter de Milão que fossem pausadas as negociações para que o jogador pudesse avaliar qual será o melhor destino para ele na sua carreira, Marcão. No entanto, o Santos Futebol Clube não gosta dessa espera, não quer esperar, porque a janela de transferências para o mercado sul-americano fecha no próximo dia 2 e o Santos Futebol Clube se frustrou tanto com o jogador e com seus representantes e agora já analisa alternativas no mercado, visto que a ideia é fornecer pelo menos 2 zagueiros para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Tá aí, reviravolta, hein? Reviravolta no caso, portanto, Tomás Palácios. Agora, Jordão, o grande problema desse momento de janela, né, é que você tem poucos dias para realmente definir contratações. O jogador que normalmente vale 2 passa a valer 5. Você fica refém também do atleta, porque se esse cara bater o pé, você vai precisar talvez dar um up salarial para que ele venha tentar convencer esse jogador. Então, meu caro Thiago Jordão, é o preço que o Santos paga, mais uma vez, por não ter um bom planejamento. É o preço que o Santos pagou na janela quando nós tínhamos o Rueda. O Marcelo Teixeira repete a mesma estratégia do Rueda. Deixamos tudo para o final. E aí a gente fica refém dos clubes, que estão com a faca e o queijo na mão, e do próprio jogador. Veja que o Palácios, que é um jogador normalíssimo, né? Porque, gente, vamos lá, com todo respeito ao Palácio, que pode se tornar um grande zagueiro. Não é ainda. Sim. Porque se ele fosse um grande zagueiro, ele estaria jogando na Inter de Milão, né? Então, não, ele não está jogando na Inter de Milão. A Inter de Milão tem o atleta, mas tenta emprestá-lo para outro clube. Ele foi emprestado para o Monza, não era titular absoluto no Monza. O Monza foi rebaixado para a Série B do futebol brasileiro e nós estamos ali tomando não de jogador mais ou menos. Veja o caso do Rômulo, jogador do Internacional. Jogador que foi do Internacional, atualmente do Tigres. 5 milhões e meio de dólares pelo Rômulo, o Tigres disse não. Então, Jordão, esse caso do Palácios, ele é emblemático, porque ele demonstra a falta de planejamento do Santos, e aí os clubes e os próprios jogadores acabam se aproveitando disso, desse desespero do Santos no mercado. Acho que não vem, acho que melou o caso Palácios no peixe, Jordão. Também acho, até porque não tem tempo hábil para o Santos continuar dando continuidade nas negociações, né? O jogador ele pediu para esperar, para analisar o melhor destino, só que o Santos não tem tempo para isso por culpa do próprio clube. O Santos Futebol Clube teve todo o tempo, e eu não vou nem falar já das janelas de transferências. Teve a pausa no Mundial de Clubes. O Santos poderia ter mapeado os jogadores já naquele instante, para que quando a janela que começou no mês passado, você já entrar com jogadores engatilhados. Só que isso não aconteceu. O que o Santos tinha engatilhado era o Arão, teve a oportunidade de mercado, segundo a visão do clube, do Igor Vinícius, e depois concretizou a chegada no Mike. Só que se você quer pagar valores por jogadores, você tem que ir antes. Porque pode acontecer igual aconteceu em casos dos jogadores passados. Vamos citar o exemplo do Thiago Maia. O Santos foi atrás do Thiago Maia, estava tudo certo. De última hora, como você tem que pagar para o outro clube, o Flamengo bateu o pé. A mesma coisa poderia acontecer hoje com o Palácios, como aconteceu, só que no caso dele são outras propostas de empréstimo. Isso pode acontecer com o zagueiro que o Santos quer, o Spartak Moscou, com o Adonis Frias e entre outros. Então, se a gente fechar essa janela sem contratações, a culpa não é do jogador que não quis vir, ou muito menos dos empresários ou dos clubes. A culpa é do Santos, que teve mais de 2 meses para planejar, para seguir com contratações e não conseguiu. Então, é mais uma aula de amadorismo da gestão do Santos Futebol Clube. Tá aí, portanto, informação importante. As negociações entre Santos, Inter de Milão e o jogador Tomás Palácios travaram. O jogador opta por permanecer na Europa, não quer jogar no Santos Futebol Clube. Por isso, as negociações nesse momento estão travadas. Pode ter outra reviravolta? Pode. Mas a situação já é dada aí como complicada para que o jogador jogue no Santos Futebol Clube.
E o Rômulo também é a mesma coisa, né, Jordão? O Rômulo prefere continuar no futebol mexicano, mais um jogador que o Santos tentou e não deve ter êxito, Jordão. Exato, Marcão. Isso porque o próprio Tigres recebeu a oferta de 5,5 milhões de dólares do Santos pelo jogador e recusou. A equipe mexicana entende que o atleta, primeiro, é muito importante, ele começou a ser titular na equipe, vem jogando com regularidade, inclusive esteve no presente nas últimas 5 partidas atuando por mais de 70 minutos, e eles entenderam que a proposta do Santos por um jogador que é titular da sua equipe está muito abaixo do esperado, e por isso houve uma recusa da equipe mexicana, que também não precisa de dinheiro, visto que é uma das mais ricas lá no país da América do Norte. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ó, muita gente chegando, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo na varanda mais famosa. Opa! Alô, Marcão! Alô, DJ! Olha o som aí, DJ! Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate, 12 horas e 17 minutos, programa Santos Total ao vivo. Ô, Jordão, com a recusa do Palácios, com a recusa do Tigres pelo jogador Rômulo, o Santos tenta a contratação de um jogador argentino do Racing. É isso, Jordão? Isso, Marcão. E estamos falando do Marco de Cesare. Ele que joga na equipe do Racing, é um atleta argentino com contrato até dezembro de 2027, e o Santos apresentou uma proposta de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador, e o Racing já respondeu ao Santos Futebol Clube sobre essa proposta. Disse que só abrem negociações para vender o jogador com valores acima dos 6 milhões de dólares, visto que o atleta tem uma reunião ainda hoje com o clube argentino e os seus representantes para definir o seu futuro, e ele também tem uma oferta do mercado italiano que busca o defensor. Tá aí, portanto, Jordão, o Santos, vou colocar a ficha do atleta aí, tá na tela para você, apresente ao público do Varanda Futebol Debate mais um nome. O Santos tá atacando para tudo quanto é lado, né? Provavelmente o torcedor do Varanda, o torcedor santista que acompanha o Varanda Futebol Debate deve estar falando, Marcão, cada dia vocês apresentam um nome. Vocês já falaram do Alex Duarte. Do Alex Duarte, vocês já falaram do Adonis Frias. Nós já trouxemos aí o nome do Zaid Romero, do Palácios e agora do Di Cesare, jogador argentino. São os nomes que o Santos está trabalhando, Jordão. Então nós precisamos aqui trazer ao público os nomes que a diretoria do Santos vem trabalhando. Isso não significa dizer que o Santos vai contratar 4 jogadores, 4 zagueiros. Não. Provavelmente o Santos está tirando para tudo quanto é lado, em cima de uma lista que foi validada pelo Juan Pablo Vojvoda, e aquele que o Santos conseguir êxito vai contratar, né? O clube que aceitar a proposta do Santos, eu tenho dito aqui, para mim o Santos não vai contratar o melhor, o Santos vai contratar aquele que aceitar a proposta do Santos. Parcelada, muitas vezes vai contratar jogador por empréstimo. Eu não consigo ver o Santos tendo condições de pagar, por exemplo, se falou em 5,5 milhões de dólares que o Santos ofereceu pro Tigres do México. Cara, difícil imaginar que o Santos hoje consiga pagar 30 milhões de reais por algum jogador. Não tem dinheiro, pô. Esses 30 milhões de reais que o Santos ofereceu para o Tigres do México, deve ter sido em parcelas a perder de vista, né? A perder de vistas. Jordão, vamos apresentar o Di Cesare para a torcida santista? Vamos lá, Marcão. O Di Cesare, que é um jogador que tem 23 anos de idade, 1,86 de altura, é argentino e joga na posição de zagueiro, preferencialmente pelo lado direito. Ele que atuou em 2 clubes na sua carreira, sendo o Racing e também o Argentinos Júniors. Ele que disputou 119 partidas como profissional, com 2 gols anotados, 33 cartões amarelos sofridos e, além do mais, são 4 lesões, sendo todas elas musculares. Nenhuma deixou o atleta fora de ação por mais de 25 dias, porém é um quesito a levar em consideração, e, além do mais, a proposta do Santos hoje é de 4 milhões de dólares. Tá aí, você gosta desse jogador, né, Jordão? Você falou pela manhã no Redação Varanda que é um bom atleta, o Marco Di Cesare.
é um jogador de muita qualidade do Racing. Esse sim, no seu entendimento, chegaria para ser titular absoluto do Santos Futebol Clube, é isso? Sim, Marcão. Eu vejo que esse daí ele já chegaria para assumir a posição do Santos jogando pelo lado direito, que é inclusive hoje uma maior necessidade naquele setor de zaga. Porque a gente tem o Luan Pérez, que muitas vezes é inseguro, mas o lado direito é pior ainda. Então, eu vejo que ele é um excelente jogador, não tem um histórico de lesões graves no seu currículo e, além do mais, ele tem um aproveitamento de minutos em campo superiores a 80 minutos. E a gente tem hoje no departamento médico, por exemplo, o João Basso, que joga na direita, que joga pouco. Muitas vezes ele sai aos 60, 65, 70 minutos. Então eu vejo que o Marco de Cesário é um atleta que tem uma técnica muito boa para sair jogando. E outra, ele ajudaria o Juan Pablo Vojvoda no esquema de 3 zagueiros. O Gustavo Costa, que é o comandante da equipe do Racing, escala a equipe justamente dessa forma. Joga num 3-5-2, num 3-4-3, como aconteceu no último compromisso da Libertadores. E ele é justamente o zagueiro que joga pela direita, muitas vezes até sobe como um ala. Eu acho ele um jogador sensacional. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Que coisa, hein, meus amigos Varanda? Ó, se até sexta-feira não pintar ninguém, meu amigo, se prepara pra vir alguém como Morelos, né? Como o Julio Furti. Vamos atuar no mercado daquele jeito, hein? Silveira, vai pintar jogador desse nível, hein? Se até sexta-feira não chegar um jogador de qualidade no Santos Futebol Clube, mamãe. E vamos saber qual é a condição física desses atletas. Resta lembrar, né? É importante lembrar que, por exemplo, o Morelos, quando chegou, só foi jogar 30 dias depois. Você lembra do Morelos? Lembro. Então, o Morelos, quando foi contratado, Nonato, bem lembrado aí pelo Vitor Nogueira, o Morelos, quando foi contratado, chegou fora de forma, chegou pesado, só foi jogar 30 dias depois. Aí, 30 dias depois ele jogou 2 partidas, se lesionou. Contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras. Ele se lesiona, fica mais 30 dias fora e aí quando volta fica no banco. Então, precisa tomar muito cuidado. Alô, Marcelão, me contrata, Marcelão. Vai com cuidado. Pega leve, Marcelão, pega leve. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate, 12 horas e 24 minutos. Ô Jordão, vamos ao vai e vem atualizado? Isso muda a todo momento e por isso que a gente traz aqui sempre a atualização desse vai e vem, porque no Santos tudo é muito dinâmico. O que é verdade na terça passa a não ser verdade na quarta, Jordão. Vamos ao vai e vem atualizado nesse mercado da bola envolvendo o Santos Futebol Clube. Vamos lá, Marcão. Começando pelos jogadores que já deixaram a equipe alvinegra, com o João Paulo que se transferiu por empréstimo ao Bahia, o Pituca que deixou o Santos rumo ao Vivara Nagasaki, o Zanocelo que está cedido por empréstimo ao Ceará, assim como o Natan que está no Remo, o Aderlan que na verdade rescindiu com o Santos e foi para o Sport, o Furt rescindiu com o Peixe e foi jogar no Banfield, o Gabriel Veron rescindiu com o Santos e hoje joga no Juventude e o Kevson está cedido do Santos para o Sport. Os jogadores que podem deixar o Santos. Temos o Gil, que o Peixe ainda não oficializou a rescisão contratual com o jogador, ele vai se aposentar. O Zé Ivaldo, que ainda segue no impasse, mas em caso de sair iria para o exterior. E o Luca Meirelles, que logo mais já vai estar na categoria de cima, visto que ele está praticamente contratado pela equipe do Shakhtar Donetsk, que chegaram ao Santos nessa janela. Mike vindo do Palmeiras, Cabadeiro vindo do Nacional do Paraguai, o Ilharão, que era um jogador nos passes livres, o Igor Vinícius, que veio do São Paulo. Podem chegar Marco de Cesário do Racing, o Adonis Frias do Clube León, que as negociações estão travadas, o Alexis Duarte do Spartak Moscou, que existe um avanço nas tratativas, mas o Santos ainda não deu o aceite final junto ao Spartak, e o Vitor Hugo do Flamengo, que viria por empréstimo defender as cores do Peixe. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Tá aí, ó, o quadro, os saíram estão todos concluídos, né? João Paulo já foi, Pituca já foi, Zanocelo já foi, Natan Peladão já foi. Os que saíram... já temos ali a conclusão dos temas das negociações. Agora, aqueles que estão para chegar, tem muito jogador ali que ainda está fazendo download, né, Jordão? Tem muito jogador que ainda está em processo de download.